Imagine uma noite silenciosa, onde o céu parece guardar segredos antigos e as estrelas distantes observam cada movimento da Terra. Nesse cenário, surge uma pergunta que ecoa no fundo do peito. Por que a dor sempre encontra o caminho até nós? Não importa o quanto tentemos fugir, esconder ou ignorar. Ela chega, certeira, como se soubesse exatamente onde mora nossa alma. Carl Jung, com sua sensibilidade única, enxergava a dor não como um erro do destino, mas como uma mensageira, precisa enviada por uma justiça invisível que rege o universo interior. A dor, para Jung, não é um castigo, mas um convite. Ela se apresenta como uma carta endereçada ao nosso nome. Escrita com a caligrafia do inconsciente, não há engano no remetente, nem no destinatário. Cada sofrimento carrega uma mensagem única, desenhada para o nosso processo de individuação, esse caminho de autodescoberta que nos leva a encontrar o self, o centro vivo da psique. O universo, então, não erra o endereço da nossa dor porque ela é parte do nosso próprio mapa, traçado muito antes de termos consciência dele. Quando a dor chega, ela não bate à porta com violência. Às vezes, se insinua em silêncios, em sonhos, em pequenas inquietações que crescem devagar. Outras vezes, irrompe como uma tempestade, desarrumando tudo o que parecia estável. Mas sempre, em qualquer forma, ela traz consigo a possibilidade de transformação. Jung via a dor como um símbolo, uma imagem viva que pede para ser compreendida, não apenas suportada. Ela aponta para aquilo que foi esquecido, reprimido ou negado, e que agora exige ser visto à luz da consciência. A justiça invisível que falava Jung não é a justiça dos tribunais, nem a lógica fria das consequências. É uma ordem profunda, que opera no silêncio do inconsciente coletivo, conectando cada ser humano a uma teia de significados maior do que a própria vida individual. Quando a dor chega, ela revela essa ordem oculta, mostrando que nada é por acaso, que cada experiência tem um sentido a ser desvelado. O universo então não pune, mas orienta, não castiga, mas desperta. Ao reconhecer a dor como uma mensagem, abrimos espaço para o diálogo com o nosso próprio mistério. O sofrimento deixa de ser um peso inútil e se transforma em um portal para a autotransformação. O universo não erra o endereço da nossa dor porque, no fundo, somos nós mesmos que escrevemos essa carta, pedindo à vida que nos mostre o que ainda precisa ser curado, integrado, amado. Há um instante em que a dor se instala e tudo ao redor parece perder o contorno. O tempo desacelera, o corpo pesa e a alma se recolhe, como se buscasse abrigo em algum lugar secreto. Nesse momento, a tendência natural é resistir, lutar contra o desconforto, tentar calar o grito silencioso que ecoa por dentro. Mas Carl Jung nos convida a olhar para esse instante com outros olhos, olhos que enxergam além da superfície, olhos que reconhecem a dor como um símbolo vivo, carregado de sentido. A dor, quando aceita, revela sua face oculta. Ela se transforma em uma espécie de espelho, refletindo não apenas o que nos fere, mas também aquilo que precisa nascer em nós. O universo, com sua justiça invisível, não envia sofrimento ao acaso. Cada dor é uma semente lançada no solo fértil da alma, esperando o momento certo para germinar. O que parece um castigo é, na verdade, um chamado para o crescimento, uma oportunidade de atravessar as sombras e encontrar a luz que habita o centro do ser. Jung falava da sombra como esse território desconhecido, onde guardamos tudo o que não queremos ver, tudo o que rejeitamos em nós mesmos. A dor, muitas vezes, é o caminho que nos leva até lá. Ela aponta para as feridas não cicatrizadas, para os desejos reprimidos, para as verdades que evitamos encarar. Ao invés de fugir, somos convidados a descer até as profundezas, a caminhar pelos corredores escuros do inconsciente, guiados apenas pela luz tênue da consciência. Nesse percurso, a dor deixa de ser um inimigo e se torna uma aliada. Ela nos ensina sobre limites, sobre vulnerabilidade, sobre a necessidade de acolher o que é imperfeito. O universo, então, revela sua justiça não na ausência de sofrimento,
mas na precisão com que cada experiência dolorosa nos conduz ao encontro de nós mesmos. Não há erro no endereço da dor, porque ela é o mapa do nosso próprio caminho de individuação. Ao aceitar esse convite, começamos a perceber que a dor não é o fim, mas o início de uma jornada. Uma jornada que exige coragem, entrega e uma confiança silenciosa na sabedoria que habita o fundo da alma. O universo, com sua justiça invisível, nos guia por trilhas desconhecidas, sempre em direção ao centro, sempre em busca da integração do que foi separado. E assim, cada dor se transforma em possibilidade, cada sofrimento em semente de transformação. Quando a dor se faz presente, ela não apenas toca a superfície da vida, mas penetra fundo, alcançando camadas que muitas vezes desconhecemos. É como se o universo, com mãos invisíveis, abrisse portas secretas dentro de nós, revelando paisagens internas que estavam adormecidas. Carl Jung compreendia que a dor é uma mensageira do inconsciente, trazendo à tona aquilo que precisa ser visto, sentido, transformado. Não há engano em sua chegada, pois ela carrega a precisão de um destino traçado pelo próprio mistério da existência. A justiça invisível que rege o universo não se manifesta em respostas fáceis ou soluções imediatas. Ela se revela no processo, no movimento silencioso que nos conduz do conhecido ao desconhecido, do conforto à inquietação, da superfície à profundidade. Cada dor é um convite para atravessar o limiar do habitual e adentrar o território do novo, onde a alma pode, finalmente, respirar e crescer. O sofrimento, então, deixa de ser um obstáculo e se torna uma ponte, ligando o que fomos ao que podemos ser. Jung via o inconsciente coletivo como um oceano vasto, onde nadam imagens, símbolos e arquétipos que pertencem a toda a humanidade. Quando a dor chega, ela muitas vezes carrega consigo essas imagens ancestrais, despertando memórias que não são apenas pessoais, mas universais. O medo, a perda, a solidão, a esperança, tudo isso faz parte de uma tapeçaria maior, tecida ao longo de gerações. Ao reconhecer essa dimensão coletiva, percebemos que nossa dor não é isolada, mas compartilhada, conectada a uma rede invisível de experiências humanas. Nesse contexto, a justiça invisível do universo se manifesta como uma ordem profunda que orienta cada um de nós a encontrar sentido, mesmo nas situações mais difíceis. A dor, então, não é um erro, mas uma resposta. Ela surge quando algo precisa ser equilibrado, quando uma parte esquecida de nós clama por atenção, quando a alma pede para ser ouvida. O universo, atento, responde com precisão, enviando a experiência exata que pode nos levar à transformação. Ao acolher a dor como parte desse processo, abrimos espaço para a escuta, para o diálogo com o inconsciente, para a integração do que estava separado. O sofrimento se torna uma linguagem, uma forma de comunicação entre o self e a consciência, entre o visível e o invisível. E assim, cada dor, por mais intensa que seja, carrega em si a promessa de um novo começo, de uma nova possibilidade de ser. Há momentos em que a dor parece não ter explicação. Ela chega sem aviso, atravessa o cotidiano e desarruma tudo o que parecia em ordem. Nesses instantes, a mente busca razões, tenta encontrar culpados, procura lógica onde só existe mistério. Carl Jung, porém, nos convida a abandonar a necessidade de controle e a confiar na sabedoria silenciosa que habita o fundo da alma. O universo, com sua justiça invisível, não age segundo as regras da razão, mas segundo a linguagem dos símbolos. Quando a dor se instala, ela pode assumir muitas formas: uma perda inesperada, um fracasso, uma solidão que se arrasta, um medo que paralisa. Cada uma dessas experiências é uma imagem viva, um símbolo que pede para ser decifrado. Jung acreditava que o sofrimento é uma mensagem cifrada do inconsciente, um chamado para que olhemos além da superfície dos acontecimentos. O universo não erra o endereço da nossa dor porque ela é feita sob medida para o nosso processo de transformação. A justiça invisível não se revela em respostas prontas, mas em perguntas que nos desestabilizam, em dúvidas que nos obrigam
a buscar dentro de nós aquilo que não pode ser encontrado fora. A dor, nesse sentido, é uma mestra exigente, que nos ensina a humildade diante do mistério, a paciência diante do tempo, a coragem diante do desconhecido. Ela nos obriga a desacelerar, a escutar o silêncio, a perceber os sinais sutis que a vida oferece. No caminho da individuação, cada dor é uma etapa, um degrau na escada que leva ao self. O sofrimento nos obriga a abandonar máscaras, a soltar velhas certezas, a encarar a sombra que habita o inconsciente. Jung via esse processo como uma travessia, uma jornada em direção à totalidade. O universo, com sua justiça invisível, nos guia por trilhas inesperadas, sempre em busca da integração do que foi separado, da reconciliação entre opostos. Ao aceitar a dor como parte desse caminho, começamos a perceber que ela não é um castigo, mas uma oportunidade. Uma chance de crescer, de amadurecer, de nos tornarmos mais inteiros. O universo não erra o endereço da nossa dor porque, no fundo, é a própria alma que pede por esse encontro, que deseja ser vista, ouvida, acolhida. E assim, cada sofrimento se transforma em um convite para a autotransformação, para o renascimento, para a descoberta de um sentido mais profundo. No silêncio da noite, quando tudo parece calmo por fora, a dor pode se manifestar como um sussurro insistente, uma presença que não se deixa ignorar. É nesses momentos de recolhimento que o universo revela sua justiça invisível, mostrando que cada sofrimento tem um propósito oculto, uma razão que só se revela com o tempo. Carl Jung compreendia que a dor é uma ponte entre o consciente e o inconsciente, um caminho que nos leva a territórios desconhecidos dentro de nós mesmos. A dor, quando aceita, se transforma em uma espécie de guia. Ela aponta para lugares esquecidos, para memórias que ficaram soterradas, para desejos que nunca foram expressos. O universo, atento, envia a experiência exata que pode nos ajudar a crescer, mesmo que, à primeira vista, pareça apenas um fardo. Jung via o sofrimento como um processo de alquimia interior, onde o chumbo da dor pode se transformar no ouro da consciência. Nada é desperdiçado, nada é em vão. Cada lágrima, cada angústia, cada perda carrega em si a semente de uma nova possibilidade. A justiça invisível não se revela em promessas de felicidade constante, mas na certeza de que tudo o que vivemos tem um sentido maior. O universo não erra o endereço da nossa dor, porque ela é parte do nosso próprio caminho de individuação. O sofrimento nos obriga a olhar para dentro, a questionar nossas escolhas, a rever nossos valores. Ele nos ensina sobre limites, sobre humildade, sobre a necessidade de aceitar o que não pode ser mudado. Nesse processo, a dor se torna uma aliada silenciosa, uma companheira de jornada que nos ajuda a crescer em direção ao self. Jung acreditava que a verdadeira transformação só acontece quando somos capazes de integrar a sombra, de acolher o que foi rejeitado, de amar o que parecia impossível de ser amado. O universo, com sua justiça invisível, nos oferece exatamente as experiências de que precisamos para realizar essa integração. Ao reconhecer a dor como parte do processo, começamos a perceber que ela não é um erro, mas uma resposta. Uma resposta ao chamado da alma, ao desejo profundo de nos tornarmos mais inteiros, mais autênticos, mais humanos. O universo não erra o endereço da nossa dor, porque, no fundo, é a própria vida que deseja nos transformar, nos despertar, nos conduzir ao encontro de nós mesmos. Há uma sabedoria antiga que sussurra em cada experiência dolorosa. Nada chega até nós por acaso. O universo, com sua justiça invisível, tece os fios do destino com uma precisão que escapa à compreensão racional. Carl Jung enxergava a vida como um grande palco simbólico, onde cada acontecimento, cada dor, cada alegria tem um papel a desempenhar no drama da individuação. O sofrimento, nesse contexto, não é um acidente, mas uma peça fundamental no processo de tornar-se quem se é. Quando a dor se apresenta, ela frequentemente revela aquilo que estava oculto, aquilo que evitávamos encarar. É como se o universo
em sua sabedoria silenciosa, trouxesse à tona as partes esquecidas da alma, convidando-nos a olhar para elas com honestidade e compaixão. Jung via esse movimento como um chamado para a integração, para a reconciliação entre luz e sombra, entre o que mostramos ao mundo e o que escondemos até de nós mesmos. A justiça invisível não se manifesta em recompensas ou punições externas, mas na coerência interna do processo de amadurecimento. Cada dor é uma oportunidade de autoconhecimento, um convite para mergulhar nas profundezas do inconsciente e resgatar tesouros esquecidos. O universo não erra o endereço da nossa dor, porque ela é a chave que abre portas internas, portas que só podem ser atravessadas por quem tem coragem de enfrentar o próprio abismo. Nesse caminho, a dor se transforma em linguagem simbólica. Ela fala através de sonhos, de imagens, de sensações que desafiam a lógica. Jung acreditava que o inconsciente se comunica por meio de símbolos e que cada sofrimento carrega uma mensagem única, destinada a nos guiar em direção ao Self. O universo, então, se revela como um grande mestre, ensinando-nos a decifrar os sinais, a escutar o que está além das palavras, a confiar no fluxo misterioso da vida. Ao aceitar a dor como parte do processo de individuação, abrimos espaço para a transformação. O sofrimento deixa de ser um peso inútil e se torna um portal para a autotranscendência. O universo não erra o endereço da nossa dor, porque, no fundo, é a própria alma que pede por esse encontro, que deseja ser vista, compreendida, integrada. E assim, cada experiência dolorosa se transforma em um passo a mais na jornada de autodescoberta. No percurso da vida, há momentos em que a dor parece insuportável, como se o peso do mundo repousasse sobre os ombros. Nessas horas, tudo o que era familiar se desfaz, e a alma se vê diante de um vazio silencioso. Carl Jung compreendia esse vazio não como ausência, mas como um espaço fértil, onde novas possibilidades podem germinar. O universo, com sua justiça invisível, não nos abandona nesse deserto interior. Ao contrário, é ali que a transformação mais profunda acontece. Dor, quando acolhida, revela sua natureza paradoxal. Ela destrói antigas certezas, mas também abre espaço para o novo. O sofrimento nos obriga a soltar o que já não serve, a deixar para trás identidades que se tornaram pequenas demais para o tamanho da alma. Jung via esse processo como uma morte simbólica, necessária para que o renascimento possa acontecer. O universo, atento, conduz cada um de nós por esse ciclo de morte e renascimento, sempre com a precisão de quem conhece o caminho. A justiça invisível não se revela em promessas de facilidades, mas na fidelidade ao processo de crescimento. Cada dor é uma iniciação, um rito de passagem que nos prepara para uma nova etapa da vida. O universo não erra o endereço da nossa dor, porque ela é a senha que nos permite atravessar portais internos, acessar dimensões da alma que estavam adormecidas. O sofrimento, então, se transforma em um chamado para a coragem, para a entrega, para a confiança no mistério. Nesse caminho, a dor se torna uma fonte de sabedoria. Ela ensina sobre limites, sobre a necessidade de pedir ajuda, sobre a importância de reconhecer a própria vulnerabilidade. Jung acreditava que a verdadeira força nasce do encontro com a fragilidade, que a luz só se revela plenamente quando atravessa a escuridão. O universo, com sua justiça invisível, nos oferece exatamente as experiências de que precisamos para aprender essas lições, mesmo que, à primeira vista, pareçam insuportáveis. Ao atravessar o deserto da dor, descobrimos que não estamos sozinhos. O inconsciente coletivo, essa grande rede de experiências humanas, nos sustenta, nos inspira, nos conecta a todos que já caminharam por trilhas semelhantes. O universo não erra o endereço da nossa dor porque, no fundo, cada sofrimento é um convite para a comunhão, para o reconhecimento de que somos parte de algo maior, de uma história que se desenrola muito além da nossa compreensão. Quando a dor se instala, ela pode parecer um visitante indesejado, alguém que chega sem ser chamado e se recusa a partir. Mas, sob o olhar de Carl Jung, esse visitante carrega presentes ocultos,
tesouros que só se revelam àqueles que têm coragem de abrir a porta e escutar o que ele tem a dizer. O universo, com sua justiça invisível, não envia sofrimento ao acaso. Cada dor é uma mensagem cifrada, um convite para mergulhar mais fundo no mistério da própria existência. A dor, muitas vezes, nos obriga a parar. Ela interrompe o fluxo habitual da vida, cria um intervalo, um espaço de silêncio onde tudo pode ser revisto. Nesse espaço, as máscaras caem, as defesas se enfraquecem e a alma se mostra em sua nudez. Jung via esse momento como uma oportunidade rara, a chance de encontrar o self, de tocar o núcleo mais autêntico do ser. O universo atento utiliza a dor como instrumento de revelação, como um espelho que reflete aquilo que precisa ser visto, mesmo que doa. A justiça invisível não se manifesta em respostas rápidas, mas em processos que exigem tempo, paciência, entrega. Cada dor é uma travessia, um caminho que precisa ser percorrido passo a passo, sem atalhos. O universo não erra o endereço da nossa dor, porque ela é a trilha exata que nos conduz ao encontro de nós mesmos. O sofrimento, nesse sentido, é um mestre silencioso que ensina sobre humildade, sobre aceitação, sobre a arte de transformar feridas em sabedoria. Nesse percurso, a dor pode se transformar em compaixão. Ao reconhecer o próprio sofrimento, tornamo-nos mais sensíveis à dor do outro, mais abertos ao mistério da condição humana. Jung acreditava que a verdadeira individuação não é um processo solitário, mas uma jornada de encontro, de comunhão, de partilha. O universo, com sua justiça invisível, nos ensina que cada dor é também uma ponte, uma oportunidade de criar laços, de construir sentido junto com os outros. Ao aceitar a dor como parte do caminho, descobrimos que ela não é um fim, mas um começo. Um portal para uma vida mais autêntica, mais profunda, mais conectada ao mistério que nos habita. O universo não erra o endereço da nossa dor, porque no fundo é a própria vida que deseja nos transformar, nos despertar, nos conduzir ao encontro do que há de mais verdadeiro em nós. No ciclo da existência, a dor se apresenta como uma estação inevitável, tão natural quanto o outono que despede as folhas para preparar o solo do renascimento. Carl Jung via nesse ciclo uma sabedoria profunda. A dor não é um acidente, mas uma etapa essencial do processo de individuação. O universo, com sua justiça invisível, orquestra cada experiência com precisão, guiando-nos por caminhos que à primeira vista podem parecer áridos, mas que escondem sementes de transformação. Quando a dor chega, ela pode trazer consigo a sensação de perda, de vazio, de desamparo. É como se tudo o que era conhecido se dissolvesse, deixando apenas o silêncio e a incerteza. Mas é nesse silêncio que a alma encontra espaço para escutar o que antes era abafado pelo ruído do cotidiano. Jung compreendia que o sofrimento abre portas para dimensões mais profundas do ser, revelando aspectos que estavam adormecidos, esperando o momento certo para emergir. A justiça invisível do universo não se revela em promessas de felicidade constante, mas na fidelidade ao processo de crescimento. Cada dor é uma oportunidade de autoconhecimento, um convite para revisitar antigas feridas, para ressignificar histórias, para integrar partes esquecidas de si mesmo. O universo, não, é o endereço da nossa dor, porque ela é a senha que nos permite atravessar portais internos, acessar dimensões da alma que estavam adormecidas. O sofrimento, então, se transforma em um chamado para a coragem, para a entrega, para a confiança no mistério. Nesse caminho, a dor se torna uma fonte de sabedoria. Ela ensina sobre limites, sobre a necessidade de pedir ajuda, sobre a importância de reconhecer a própria vulnerabilidade. Jung acreditava que a verdadeira força nasce do encontro com a fragilidade, que a luz só se revela plenamente quando atravessa a escuridão. O universo, com sua justiça invisível, nos oferece exatamente as experiências de que precisamos para aprender essas lições, mesmo que, à primeira vista, pareçam insuportáveis. Ao atravessar o deserto da dor, descobrimos que não estamos sozinhos. O inconsciente coletivo, essa grande rede de experiências humanas,
nos sustenta, nos inspira, nos conecta a todos que já caminharam por trilhas semelhantes. O universo não erra o endereço da nossa dor porque, no fundo, cada sofrimento é um convite para a comunhão, para o reconhecimento de que somos parte de algo maior, de uma história que se desenrola muito além da nossa compreensão. Ao final de toda a travessia, quando a dor já não é mais apenas ferida, mas também cicatriz, algo novo começa a pulsar no centro da alma. Carl Jung enxergava esse momento como o verdadeiro sentido da individuação, a integração de tudo o que fomos, de tudo o que sofremos, de tudo o que aprendemos. O universo, com sua justiça invisível, não erra o endereço da nossa dor, porque, no fundo, é a própria vida que deseja nos ver inteiros, reconciliados com nossa luz e nossa sombra. A dor, agora, se revela como uma antiga professora. Ela ensinou sobre limites, sobre entrega, sobre a coragem de olhar para dentro e não fugir do que é difícil. Mostrou que cada sofrimento é também uma semente de compaixão, uma ponte para o outro, uma oportunidade de criar sentido mesmo nas noites mais escuras. O universo silencioso observa cada passo, cada escolha, cada transformação, sabendo que nada é em vão, que tudo faz parte de um grande ciclo de amadurecimento. Nesse instante, o convite é para que você olhe para a sua própria história com olhos renovados, que reconheça na sua dor não um erro, mas um chamado, que perceba nas experiências difíceis a presença dessa justiça invisível, tecendo caminhos de crescimento e autoconhecimento. O universo não erra o endereço da sua dor porque, de algum modo misterioso, é você mesmo quem pede para ser despertado, para ser visto, para ser amado em sua totalidade. Se este vídeo tocou algo em seu coração, compartilhe sua experiência nos comentários. Sua história pode ser a luz que outro alguém precisa encontrar. Inscreva-se no canal para continuar essa jornada simbólica ao lado de Carl Jung e de todos que buscam sentido nas profundezas da alma. E lembre-se, cada dor é um convite para a transformação. Cada sofrimento é uma porta para o autoconhecimento. O universo não erra o endereço da sua dor. Ele apenas responde ao chamado silencioso do seu ser.